Muito bem, lembrando que eu sou Ivoninha Ortiz, aqui do Espaço, idealizadora do Espaço Plenitudo, também sou terapeuta, mentora, sou conferencista e também escritora, quer dizer, é um monte de coisa aí que eu faço, gente, tudo junto e misturado, eu faço um monte de coisas. Assim que não vou falar tudo aqui, tudo que Ivoninha faz, porque é muita coisa, eu ficaria aqui muito tempo. Mas, acima de tudo, sou um ser espiritual tendo uma experiência humana na Terra. Portanto, eu estou Ivoninha Ortiz neste momento. Assim que como está Dorinha, Luecizinha está Luecizinha, Carlos Eduardo está Carlos Eduardo, não somos, nós estamos, porque a nossa essência e a nossa procedência não é daqui, nós viemos de outro mundo, nós viemos do outro lado para estar aqui vivendo essa experiência como seres humanos, para evoluir, para crescer. E sempre que nós nos permitimos crescer, evoluir e ter esse sentido do porquê estamos aqui, então nós paramos de sofrer, nós paramos de ser vítimas, porque é comigo, só comigo, porque o governo, porque meus pais, porque isso, porque aquilo. Ou seja, quando nós temos esse entendimento, nós entendemos que tudo aquilo que nos acontece, acontece por uma razão maior, uma oportunidade que estamos tendo de crescer, evoluir. E quando saímos daqui, deixamos esse corpinho, nós voltamos à nossa procedência. E se nós nos permitimos aprender, ter experiências aqui na Terra, então quando nós voltamos mais evoluídos. Nós crescemos como consciências, não como seres humanos, mas como consciências. Porque tudo aquilo que eu aprendo aqui, tudo aquilo que eu cresço, que eu evoluo, que eu me permito conhecer, isso eu levo comigo. Isso servirá para mim para sempre, já que somos consciências eternas. Não somos consciências que, quando dessoma, acaba tudo, já terminou. Não, nossa consciência é eterna, ou seja, nós viemos, voltamos, viemos e voltamos, e assim estamos já há muitas vidas, há muitas... minha filha ligando agora, gente, é assim, né? Filho é assim, deixa eu só colocar aqui, filha, eu estou ao vivo. Aí, minha filha que mora na Califórnia, portanto, são um fuso horário de 3 horas. Aí, ela ligando aqui, mas agora não dá para atender, né? Pois, muito bem. Gente, aqui é assim, é tudo ao vivo e a cores, né? Não tem essa coisa de, vamos ensaiar, vamos isso, vamos nada. Ok. Então, Carlos Eduardo dizendo, hoje não consegui, pois a gripe me pegou, ontem fiquei de repouso, hoje, mas estou melhor e mandem reiki para mim. Esse é Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, a gente manda reiki para você, mas você tem que se fazer reiki também, tá? Lembra, autoaplicação de reiki. Gratidão, Mariazinha, que está dizendo que eu estou linda hoje. Gratidão, eu adoro receber elogios. Cláudia, querida, seja muito bem-vinda aqui nessa live de hoje, onde nós vamos estar falando do inferno. Não é inferno astral, não, é inferno mesmo. Aquilo que a gente ouviu falar muitas vezes. Porque você vai morrer no fogo do inferno, porque você vai queimar no fogo do inferno. Então, gente, hoje eu vou falar sobre isso, mas antes eu estou sendo muito grata à divindade, a meus amparadores, por poder estar aqui falando com vocês neste momento sobre esse tema. E também falo a vocês que mantenham sempre a fé no propósito de vocês, naquilo que vocês queiram fazer. Por quê? Falar de um tema como esse não é um tema assim muito light, né? Vamos dizer de passagem, sobretudo no momento evolutivo que nós estamos passando, um momento de tantos big challenges que estamos enfrentando, né? Então, o que aconteceu? Eu, claro, tenho minha agenda, meu schedule durante o dia, o que eu vou fazer, mas às vezes as coisas dão aí umas voltas. E aí, lá umas 2 horas atrás,
simplesmente meu computador mandou uma mensagem dizendo que estava tudo travado e que não tinha o que fazer, E aí eu, what? Se eu tenho uma palestra daqui a 2 horas e, e aí eu tenho ali meu schedule, né? Os tópicos, o que eu vou estar falando, decorrendo, e essa pesquisa, essa investigação, esse estudo que eu vou passar para vocês, eu já tinha feito, ele já estava ali. E aí eu, what? E agora eu vou ter que, fazer esse caminho todo novamente? E só que assim, gente, quando a gente tem o conhecimento, e por isso eu incentivo vocês tanto a estudarem, a lerem, a aprender, a buscar conhecimentos, é porque em outros tempos Ivoninha teria surtado. Como assim eu não vou poder fazer, então, a conferência, não vou poder passar o conhecimento que eu fiquei de passar hoje e tal? Nada disso me ocorreu. Eu simplesmente disse, eu solto e confio, a divindade é que toma conta. E aquela certeza, aquela segurança de que tudo ficaria bem. Aí o que eu fiz? Eu simplesmente desliguei tudo aqui, fui lá embaixo, para quem não sabe, meu escritório e meu estúdio é na minha casa mesmo. Então, fui lá embaixo, comi uma uva, comi mais algumas coisinhas, né? Até umas guloseimazinhas, e tranquila, assim, como se nada. Porque eu disse, olha, divindade, eu estou aqui a trabalho seu, a trabalho para você. Assim que se deu pane lá ou não, ou se eu perdi todos os meus arquivos, isso não é problema meu. Meu problema eu já tinha feito, que era estudar, investigar para trazer para vocês. E simplesmente eu fiquei de boa. Aí terminei de fazer meu lanchinho, subi, comecei, abri o computador, comecei a ver e de repente as coisas foram simplesmente aparecendo novamente. Então vejam, quando a gente aprende a soltar e confiar, pode acontecer o que for, a gente sabe soltar e confiar. E isso nós estamos trabalhando agora, no mês de agosto, trabalhando com o Ho'oponopono. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. E essa frase, solta e confia que a divindade toma conta, foi uma frase que eu canalizei em um dia, em uma situação parecida a essa de hoje. Então, quer dizer, essa frase eu comecei a ensinar e comecei a usar e muito. E eu recebo sempre depoimentos de pessoas, e se você tem algum, pode colocar aqui para mim, depoimentos de pessoas que falam quantas coisas elas já conseguiram superar através do eu solto e confio e a divindade toma conta. Então, gente, diante de que seja qual for a situação, aprenda a soltar e confiar, porque você vai ver as grandes mudanças na sua vida. Mariazinha, desde a minha iniciação, estou tendo muito sono. Ah, Mariazinha. A Mariazinha, ela se formou agora, semana passada, no Reiki nível 2. Minha querida, lembra que em algum momento lá da iniciação, na cerimônia de iniciação, eu falei, pode ser que vocês tenham muito sono. Aí está. É normal, minha querida, é normal. E a Clair, já compartilhei com algumas pessoas. Muito bem, gente, até eu estou fazendo essa introdução para dar tempo de outras pessoas chegarem também. E, por favor, compartilhem com outras pessoas que esse tema pode ser pertinente para elas também. Tudo que eu faço, eu não faço para mim, nem por mim. Eu faço porque é minha missão de vida estar ajudando as pessoas com o pouco de conhecimento que eu sei. Porque aquilo que eu aprendo, eu não aprendo para mim, para ficar em mim. Claro que eu aprendo para mim porque eu quero evoluir, mas eu aprendo, o conhecimento chega até mim e eu passo para vocês. E essas lives que eu venho fazendo é parte disso. É para passar conhecimento para vocês também. E a Marli dizendo, boa noite, Boninha, você está muito linda. Gratidão, querida. A Helena também está aqui, a Helena Maria Severino, boa noite. Helena, querida, você é nova aqui no canal, né? Aliás, aqui no canal não, aqui na Família Virtual Plenitudo. E a Dorinha confirmando, sim, solta e confia sempre. Exatamente, é isso aí. Então, gente, entrando no tema agora, as pessoas aqui do Instagram também sejam muito bem-vindas.
O inferno realmente existe? Vocês já pararam para pensar? Já se fizeram essa pergunta? Coloca aqui embaixo para mim. Você já se perguntou? O inferno realmente existe? Também você já se perguntou perguntas como: é verdade que os bandidos vão queimar para sempre nas chamas do inferno? Ou as pessoas más vão queimar para sempre no fogo do inferno? Ou você tem medo de que isso seja verdade e você tem medo e vive com medo e deixa de viver a vida e deixa de fazer certas coisas porque algum dia na sua vida alguém disse: isso é pecado, se você fizer isso, você vai arder nas chamas do inferno. O que você pensa de tudo isso? O que você ouviu a vida inteira sobre esse tema? Eu vou adorar ler aqui o seu comentário agora, porque essa é outra característica que eu gosto de interagir com vocês. Eu gosto que vocês passem a opinião de vocês, o que vocês estão pensando, o que vocês estão sentindo, como você cresceu ouvindo certos tipos de coisas. Aqui no Instagram também eu consigo ler, assim que vocês também podem estar interagindo, ok? Então, aqui, Carlos Eduardo dizendo: essa gripe pode ser catarse, pois estou fazendo todo dia, acorde o circuito. Olha, Carlos Eduardo, nós não podemos atribuir tudo a catarse, mas pode ser sim também. Porque quando a gente solta, a gente confia, então lembra que sempre há o ponto positivo e algum ponto negativo que vem em contra a esse soltar, a esse limpar. Por isso, eu ensino, às vezes, a pessoa faz um curso comigo ou está fazendo terapia e, de repente, começa a dar umas viradas na vida dela. Por exemplo, uma pessoa, ela começou a fazer o curso do Ho'oponopono e, no outro dia, me manda uma mensagem dizendo: Boninha, eu fui demitida, me mandaram embora, assim, do nada, não sei o quê. E eu disse: uhul! Que maravilha! Então já começou a fazer efeito? E ela, sem entender nada, eu disse: confia, solta e confia. Porque se isso aconteceu, é porque era o momento de você sair desse lugar. E outra coisa, gente, quantas pessoas trabalham em um lugar e odeiam esse lugar? E eu vou dizer algo para vocês. Isso tem consequências, porque nós passamos grande parte da nossa vida no trabalho. E se uma pessoa vai passar grande parte da vida dela em um lugar que ela odeia, então tem coisa feia por aí, as consequências são graves, viu? Então, Carlos Eduardo, eu não digo que não é uma catarse, e porque, sim, pode ser uma catarse. Mas a gente enfrenta as catarses com altivez. E aí o que aconteceu com essa pessoa em questão, ela conseguiu em seguida uma recolocação e tudo foi melhorando assim na vida dela. Então tem pessoas que é tipo, para ir do outro lado precisa passar por uma ponte, mas ela tem medo de passar essa ponte. Então quando ela passa a ponte, ela vê o maravilhoso que é do outro lado. Então trabalhar Ho'oponopono, gente, é isso, tá? É você limpar, é você dar permissão à divindade para que limpe em você. Mas, gente, vê como eu sou assim, né? Eu venho para falar de um tema e acabo falando outras coisas também, mas tudo faz parte, viu? Mariazinha dizendo: eu sempre soube que o inferno não existe. A Clair dizendo: Boninha querida, estou sentindo dor de garganta, mas solto e confio, pois está sendo maravilhoso. Falei na iniciação, não foi? É normal, então tá limpando aí o teu laringochakra, solta e confia. O inferno somos nós que fazemos, disse a Dorinha. Carlos Eduardo dizendo: sempre ouvi, principalmente quando era católico, evangélico, antes era assustador, hoje não acredito, existe trevas sim, não eternamente. Isso aí, né? Então, gente, você está disposto a abrir a sua mente, a entender um pouco melhor esse tema, agora voltando a falar aqui do tema de inferno. A Zilda Siqueira chegando por aqui também, seja bem-vinda, minha querida. Então, gente, devido a questionamentos que eu recebo e também as minhas intuições que vêm de momentos, às vezes começa a vir, eu sentir assim, tem que falar sobre tal tema, tem que falar sobre tal tema. Então, eu já fico atenta, que já sei, é uma sinalética minha para falar sobre tal tema. Então, seguindo as minhas intuições e justo também
que uma pessoa perguntou sobre isso, eu disse, está na hora de falar então sobre inferno. Por isso, hoje nós vamos falar aqui de alguns pontos que envolve o planeta Terra, que envolve aqui a nossa Terra, né? Essa atmosfera. Nós vamos então, nós vamos estar esclarecendo para que vocês possam entender e desmistificar muitas dessas coisas. Por que eu falo nós? Porque nós nunca estamos sozinhos. Ivoninha não está aqui sozinha agora. Você não está aí sozinho agora. Nós nunca estamos sozinhos. Nossas companhias, elas são da mesma vibração que nós. Então, se você é uma pessoa alegre, feliz, contente e agradecido todo o tempo, você terá com você companhias assim também. Agora, se você é reclamando, se você é chorando, se você só vitimiza, só isso, só aquilo outro, pois você vai carregar um peso com você, porque essas consciências pesam. Então, quando nós soltamos, confiamos, aprendemos que há um propósito maior de estarmos aqui neste momento, então essas consciências que vêm com nós também, elas são da mesma frequência vibracional. Por isso, Ivoninha nunca está sozinha. Eu não estou sozinha aqui fazendo essa live, né? Então, eu digo nós. Então, vamos desmistificar muitas dessas coisas, porque o que mais tem, gente, o que mais tem nos dias de hoje, depois de pandemia, não, ainda está em pandemia, né? Mas antes da pandemia, existiam muitas pessoas por aí trazendo informações para assustar, para manipular cada vez mais o ser humano. Mas depois que iniciou a pandemia, isso triplicou, quadriplicou, porque as pessoas tiveram mais tempo, aí elas vão jogando no ventilador todas as frustrações delas, os medos, os traumas, elas vão jogando aqui na internet de diferentes formas. Então, são muitas pessoas muitas coisas na internet nos dias de hoje, que é de manipulação, de fazer você ter medo, ou seja, continuar, né, o que há séculos e séculos vieram fazendo. E para que isso? Para o medo, para que você tenha medo, para que vibremos no medo, para que estejamos com medo, para que não façamos aquilo que viemos fazer. Então, gente, o medo, nós já sabemos quem é que nós alimentamos com o medo, né? Eu já disse isso aqui várias vezes. Se você nunca ouviu falar, procura os vídeos aqui no YouTube, que são muitíssimos. Olha só, chegando mais pessoas aqui. A Sônia Faria, minha querida. Eu cresci acreditando de que existia céu e inferno, pois era o que eu ouvia. Tá aí, gente. Tá aí. É isso que a maioria das pessoas ouviram a vida inteira. Eu também, Sônia querida. Era céu ou inferno. Se você for comportadinha, você vai para o céu. Se você for uma diabinha, você vai para o inferno. E no inferno você vai queimar no fogo do inferno, né? Isso que a gente cresceu ouvindo. Olga Maria aqui, boa noite, linda mulher, boa noite, minha querida. Cíntia também chegando. E a Maria Fonseca também, minha tia Maria. Boa noite a toda a família Plenitude. Uhul, cheguei! Uhul, isso aí. Então, nós vamos falar um pouco sobre o mundo dos espíritos. Começando, então, com o mundo espiritual. Como sabemos, tem vários níveis, né? Que permeiam aqui a Terra. São várias frequências, vários níveis. Então, vamos falar destes níveis imediatos, aqueles mais próximos que envolvem a Terra. São vários subplanos, e cada subplano desses existem diferentes tipos de espíritos. Vamos falar começando com o famoso umbral. Umbral. Quem é que já ouviu falar de umbral? Gente, agora eu vou parar de ler os comentários, senão me perco, tá? Então, vamos começar falando por esse subnível chamado umbral. Então, existe umbral médio, umbral baixo, diferentes tipos de umbral. Aqui, para muitos, né? O umbral, então, para muitas religiões, espíritas, de muitas pessoas, isso, quando se fala em umbral, é o inferno, então, de algumas pessoas. Isso é certo? Você acredita que isso é certo? Isso, gente, pensar assim e acreditar que existe um inferno está totalmente errado. E aí vem a minha afirmação
de que inferno não existe. E por isso eu coloquei o nome da live hoje, Inferno Não Existe. Primeiro que no umbral não é um lugar de sofrimento. Portanto, então, a ideia de inferno já não cai aí, já não cabe aí, já cai por terra. Se umbral não é um lugar de sofrimento, então umbral não é inferno. O umbral, na verdade, gente, é a entrada para o mundo espiritual. E isso é muito bacana. Eu espero saber explicar para vocês, porque eu tenho para mim tão claro. É como, vamos colocar assim, uma analogia que me vem agora. Sabe quando você está um dia ensolarado, mas com muitas nuvens, mas muitas nuvens mesmo? Outro dia que eu estava lá na Flórida, eu passei um vídeo para vocês, não dessa última vez, da outra vez, onde as nuvens estavam bem baixinhas. E eu fiz um vídeo e mandei, gente, olha que estranho, as nuvens estão tão baixinhas, parece que eu vou pegar com a mão desde o carro, né? E ali, então, a analogia que eu faço é, o umbral seria como se fosse, veja bem, uma analogia que eu estou fazendo, como se fosse aquele monte de nuvens e que nós, para sair aqui da Terra, espíritos, quando desencarnamos, quando dessomamos, para eu ir para a parte espiritual, eu preciso passar por esse umbral. Então, seria essa analogia usando como se as nuvens fossem um umbral e para ir para o outro lado eu preciso passar por esse umbral, passar por essas nuvens, vamos colocar assim, para chegar aqui do outro lado. Então, toda pessoa que dessoma, desencarna ou morre, como cada um queira falar, eu prefiro chamar dessoma, né? Quando a pessoa dessomou, quando a pessoa vai dessomar, quando a pessoa está dessomada, né? Dessoma é quando eu deixo o meu corpo físico e ressoma é quando eu entro num corpo físico, bebê, quando eu nasço. Então, quando eu nasci, eu estava ressomando. Quando eu morrer, eu vou dessomar, ok? Então, cada um chama aí da forma que quer, mas essa é uma forma que eu gosto de usar, que eu acho que é menos impactante, né? Para mim não causa impacto, mas tem pessoas que falam, oh my God, eu não gosto de falar em morte, eu não gosto de falar como se fosse ficar para semente, gente. Sinto informar, mas para semente ninguém fica, né? Então, de uma forma, todos nós, automaticamente, toda consciência que chegou ao planeta Terra, ela vai ter que passar para um umbral, que é onde ela vai para o outro lado. E aí, passar por este lugar, né, é algo automático que todos vão fazer. Até mesmo Jesus Cristo, nosso mestre Jesus Cristo, passou pelo umbral. Então, assim, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, porque tem fontes aí que falam Chico Xavier foi direto para o mundo espiritual. Não tem jeito. Jesus Cristo foi direto para... Não tem jeito, porque o umbral é aquela camada onde todos nós vamos passar por ali. Então, se até Jesus Cristo passou por ali, por que para sair dessa esfera onde nós estamos, é necessário, não tem, é como se fosse um portal, né, que a gente vai passar por ali. Não tem outra saída, tem que passar e pronto, porque também isso é necessário para se eliminar os resíduos do corpo físico e poder entrar na vibração do mundo espiritual. Por isso, então, é umbral. Quando deixamos, então, o nosso corpo físico, entramos no umbral automaticamente e umbral não é lugar de sofrimento. E aí você pode estar dizendo assim, mas Boninha, então lá é tudo lindo, maravilhoso? Não. Aí é que entra a questão, né? Aí é que vem a grande questão. Depende da pessoa, como ela existiu, como ela viveu como consciência. Existem, sim, consciências sofrendo lá. Existem consciências sofrendo no umbral devido à forma como elas viveram aqui na Terra. Se foram espíritos ruins aqui, seguirão sendo ruins lá do outro lado também, gente. Que isso? Tem aquela história que morreu, virou santo, né? A pessoa era uma peste aqui. Uma peste. Atormentava Deus e o mundo. Aí morre, todo mundo vai lá. Ai,
era tão bonzinho. Nossa, como era bonzinho nada. Era diabinho antes, segue sendo diabinho. Tem jeito. Então, é isso que nós precisamos desmistificar, que não é porque a pessoa dessoma que ela fica melhor ou pior. Não. Quando a gente sai daqui, a gente vai para o outro lado da mesma forma. Se eu fui ruim, eu vou continuar ruim lá. Se eu fui boa, eu vou continuar sendo boa lá. Então, assim, gente, as pessoas, elas levam as suas dores ou o seu caráter ou a sua forma de ser para onde elas irão. Mas são as mesmas, tanto aqui quanto do outro lado. E no mundo espiritual, são vários os lugares. Mas tem este lugar logo imediato à Terra, onde estão em uma configuração específica, exatamente como sairão daqui da Terra. Então, eu saio boazinha, eu chego boazinha, eu saio ruim, eu chego ruim, não tem jeito. Se saírem bem, estarão bem, se saírem mal, estarão mal. Lembrando que do outro lado, gente, tudo fica potencializado, tudo potencializa. E aí vem a questão, por que eu falo tanto da importância de estarmos bem aqui? Por que eu falo tanto da importância de viver bem, de viver cada dia como se fosse o último dia da nossa vida? Trabalhando aí, então, aproveitando para trabalhar a aceitação, que eu substituo a aceitação por aquela coisa de perdão, culpa, que eu já falei no outro dia. Não tem por que repetir aqui agora, né, gente? Então, trabalhar a aceitação. Você tem raiva daquela pessoa? Trabalha isso. Entenda que essa pessoa é um mestre na sua vida para você não levar isso e correr o risco de ficar, sim, estagnada lá no umbral. Ficar, sim, porque se tudo é ressonância, você vai se juntar aos grupinhos que têm a mesma ressonância que você. Então, gente, trabalhar a aceitação, trabalhar os medos, trabalhar os sentimentos pequenos, sentimentos negativos como inveja, raiva, ciúmes, mágoas, vingança. Agora você imagina uma pessoa que morre com raiva, com vingança, querendo vingança com alguém. Onde é que ela vai parar? Na hora que ela passa pelo umbral, o suposto aí inferno, claro que vai ser um inferno para ela. Só que não vai ter fogo ardendo, não tem nada disso, gente, nada disso. E um filme que demonstra bem o que é o umbral, segundo a consciência de cada um, volto e repito, já falei aqui dele, mas é O Nosso Lar. Outro filme também que eu recomendo é Amor Além da Vida. Porque Amor Além da Vida, ele mostra o lado bom também. O lado ali onde as crianças estão, ou seja, cada um, como eu disse antes, são vários os lugares. E quando a gente sobe, que a gente chega nesse umbral antes de ir para o mundo espiritual, porque muita gente fica assim estagnada ali no umbral, então já começa a se criar o seu mundo. O seu mundo, se você está com ódio, morreu com ódio, você vai para um grupo que tem ódio. E ali é ódio contra ódio. E aí, na cena do Nosso Lar, o filme Nosso Lar, ali mostra quando o André Luiz ele está no umbral ainda, porque ele morreu com raiva, ele morreu frustrado, ele não queria ter morrido naquele momento. Mas, então, ele fica ali alimentando aquelas dores dele, aqueles traumas dele. E aí mostra quando os amparadores vêm resgatar algumas consciências, no caso dele, quando ele se deu conta e se conectou à luz, então ele foi resgatado daquele lugar feio, que é o que poderia se chamar de inferno, mas não é inferno. Então nós temos que desmistificar e tirar da nossa mente essa questão de fogo do inferno. O que está dentro está fora. A Dorinha dizendo aqui, o que está dentro está fora, o que está fora está dentro. Exatamente, Dorinha, é isso mesmo. Então, lembrem da live que eu fiz sobre a história do Cazuza, baseado no livro O Show da Vida, pois se alguém aqui deseja ver, vai aqui atrás no YouTube, e aí vocês vão ver essa live que eu fiz de como Cazuza viveu tanto tempo ali naquele lugar sofrendo, sim. Por quê? Porque ele também morreu não querendo... Bom, não vamos colocar assim, ninguém morre querendo morrer, né, gente? Pouca gente é isso. Eu tô de boa, eu já falei, eu pedi para os homens lá em cima, mínimo 100 anos aqui na terrinha,
Mas, se eles achar que é hora de subir, vamos subir, na boa. Então, gente, por que este mundo é invisível e nós não vemos? Esse mundo espiritual, esse mundo onde está o umbral? Porque está em outra frequência. Então, tem pessoas que em desdobramento, em projeção astral, elas veem. Aliás, gente, isso acontece para todo mundo, só que a maioria não se lembra, tá? A maioria não se lembra. E a questão de inferno e tudo isso, loguinho eu vou mostrar para vocês que, de verdade, isso não existe, que é tudo uma mistificação, né? Então, muitas coisas existem aqui na Terra também que a gente não entende, também que é invisível e que a gente não vê. Como as dimensões, por exemplo. Nós aprendemos que estamos na terceira dimensão, só que assim, gente, eu já estudei e diferentes fontes dizem que nós passamos para a quarta dimensão, outros dizem nós estamos em terceira dimensão com a energia de quarta dimensão, outros já dizendo que sim, estamos... é tantas coisas que a gente não tem que pôr atenção nisso. A gente não tem que pôr atenção. A gente tem que colocar atenção em nós mesmos, de como estamos. Eu ainda tenho raiva de alguém? Eu ainda preciso aceitar algum evento na minha vida? Eu ainda alimento sentimentos de inveja? Eu ainda olho para o outro falando, por que ela consegue e eu não? Por que ele tem e eu não? Eu ainda tenho ciúmes daquela pessoa que está ao meu lado e eu fico ali colocando um cabresto nessa pessoa, eu fico controlando essa pessoa? É sobre isso que a gente precisa pensar e não ficar pensando quinta dimensão, quarta dimensão, whatever, Então, euzinha já desisti de entender. Eu foco em quê? Em quinta dimensão. Porque na atual circunstâncias que temos, coisas muito mais importantes para nos preocupar, não vamos estar aí atrás de informações sobre dimensão ou não dimensão. Porque, gente, o que é que está acontecendo na Terra? Está acontecendo um aceleramento. Eventos que iriam surgir daqui a um tempo, o ser humano conseguiu acelerar. Através de quê? Desses sentimentos negativos, desses sentimentos egoístas, de estar vibrando na maldade, de estar fazendo maldade, de estar, ao invés de estar vibrando na compaixão, fica vibrando aí no egoísmo, no orgulho. Então, a única coisa que eu posso falar para vocês, se estamos em terceiro, se estamos em quarta, esquecem isso. Olhem para vocês. Agora, de quinta dimensão, o que eu tenho a dizer de quinta dimensão? É a dimensão do amor. Então, se nós conseguirmos focar para, estarmos limpando, estarmos aceitando muitas coisas que acontecem com a gente, olhar para o próximo com compaixão, eu não digo nem com amor incondicional, que seria o ideal, mas vamos olhar com compaixão, porque, gente, quinta dimensão é algo maravilhoso de puro amor. Por exemplo, quando eu trabalho com registros acásticos, eu só consigo entrar nos registros da pessoa se eu estiver vibrando no amor incondicional, ou seja, olhando para aquela pessoa que eu estou atendendo com amor incondicional, independente do que eu vá ver ali nos registros dela. Isso é trabalhar em quinta dimensão. Então, todas as pessoas que trabalham com registros acásticos, que trabalham honestamente, né, gente? Porque tem gente aí, por favor, que trabalham honestamente, que fazem um trabalho digno, um trabalho de ajuda realmente, trabalham em quinta dimensão. Não quer dizer que essa pessoa está em quinta dimensão. Ela trabalha com a energia de quinta dimensão, porque a gente ouve tantas barbaridades por aí de pessoas dizendo eu já sou quinta dimensão, e está aqui em planeta Terra, né? Então, gente, ao invés de estarmos preocupados com isso, vamos sempre pensar, sabendo que quinta dimensão é puro amor, vamos então limpar para nos conectar, se quer conectar, ao menos conectar com a quinta dimensão, né, que traz isso, porque ao deixar esse corpinho físico, vamos para o outro lado exatamente como nós estamos. Quem é ruim continua ruim, como eu disse, quem é pessimista continua pessimista, quem é arrogante continua arrogante, e assim sucessivamente todos. Cada um sai daqui com a sua malinha exatamente como é. Não é porque vai para o outro lado, tudo fica bom, tudo vira... Nada disso, gente, nada disso. Então,
é muito importante a gente ter essa consciência de que do outro lado... E aí, uma coisa que me vem assim, Vânia, mas como que você sabe isso? Você já foi lá? Você já... Olha, gente, eu já tive muitas projeções astrais, sim. Eu já recebi muita mensagem, sim. E essas projeções astrais, eu não vou afirmar que sim, eu estive lá no umbral, ou, não, mas são muitas cenas que me levam a pensar que sim, mas a informação que eu tenho é de anos de estudo, anos e anos de estudo, estudando com diferentes profissionais de diferentes áreas, e aí a gente faz uma compilação com mais o que vem, com mais o que chega, é o conhecimento que vai tendo. Ok? Então, alguém devia estar pensando isso aí, por isso veio aqui para mim responder essa pergunta. Agora, gente, a religião criou este paradigma do inferno para quê? Para controlar, para dominar, para, juntamente com a história do pecado, fazer com que as pessoas sejam pianinho, vivam a vida. Ai, não posso fazer isso porque é pecado. Ai, não posso fazer aquilo porque não sei o quê. Se fizer aquilo, vai arder no fogo do inferno. Era isso que a gente ouvia muito, né? Quem aí já ouviu isso na vida? Bom, muitas pessoas já colocou aqui, né? Então, também, por que isso chegou tão forte, sobretudo no Brasil? No Brasil, não só no Brasil, mas assim, eu diria todo South America, todo América do Sul, os países hispanos, porque o Brasil é o único da América do Sul que fala português, né? Depois temos a Guiana Francesa e a Guiana Inglesa, e os outros países são todos de habla hispana, todos falam espanhol. Mas eu acredito que todo esse continente, todos têm essa mesma percepção, por quê? Quem veio colonizar? Qual a informação que eles trouxeram? Então, muito se fala de inferno, de pecado e tudo isso, muito é por erros de tradução. De tradução, gente. Agora, olha que absurdo isso. E aí eu vou colocar aqui para vocês algumas referências ao inferno, foi realmente erros de tradução. Olha, engolindo português aqui. É como você pegar um livro em inglês e você traduzir ele todinho para o português. Mas o teu inglês não é lá, aquelas coisas, e aí você traduz de uma forma errônea. De uma forma que uma palavra que significaria uma coisa, você acaba colocando um significado diferente. Então, o que aconteceu com a Bíblia? Aconteceu isso. Uma tradução diferente que foi levada para um continente e ali, então, se criou muito desses mitos. Eu não estou falando que países europeus não tenham também esses mitos, tem. Mas alguns lugares é mais forte. E eu falo pelo Brasil por ter vivido até meus 30 anos de idade, eu vivi no Brasil. Agora, 20 anos eu vivo aqui nos Estados Unidos, que é uma cultura totalmente diferente, onde as pessoas não pensam dentro da caixinha. É diferente. Então, gente, quando se trata de equívocos sobre a palavra, sobre o inferno, a popular versão da Bíblia, se você for procurar a Bíblia do rei Jaime, do século 17 ainda, ela é campeã em erros de tradução, porque nela o profeta Jonas, ele ali conta que Jonas esteve na barriga do inferno. Olha só, Jonas esteve na barriga do inferno, enquanto Davi insiste que Deus estaria com ele mesmo no inferno. Então vejam essas colocações. Até Jesus aparece no inferno após a sua morte da cruz. Gente, isso obviamente não faz sentido. Não faz sentido. Jesus Cristo esteve também, passou pelo umbral, que foi quando ele estava no umbral, depois ele desceu e depois subiu de vez, né? Então a Bíblia, gente, afirma repetidamente que o inferno, o que quer que seja, envolve a separação de Deus. Então, por que Jesus aparece por lá e Davi está tão seguro de que Deus estaria com ele lá? Eu estou falando aqui coisas da Bíblia, eu não sou religiosa, eu sou à toa. Você sabe, eu não sou religiosa. Eu sou uma pessoa espiritualista, mas eu li a Bíblia. Por quê? Para a gente saber, para a gente estudar, para a gente ir a fundo, a gente tem que ler a Bíblia. E a Bíblia tem muita coisa boa ali, tem muita coisa que
explica muitas coisas. E aí, por isso, eu estou trazendo para vocês esta informação para, segundo todo esse estudo que eu fiz, falando sobre inferno, o quanto fez sentido para mim essa questão de que uma tradução mal feita ajudou, junto à religião, ajudou a criar o misticismo do inferno. Então, gente, a resposta é que essa versão traduzida de diferentes palavras gregas e hebraicos sob o termo inferno. Daí é que vem do grego, do hebraico, a palavra eles traduziram como inferno, quando não sempre era inferno. E as palavras em questão, aqui talvez fique um pouco enrolado para vocês, absorva somente o que vir, o que vocês entenderem, tá? Porque são coisas um pouco científicas aqui. As palavras em questão são Hades, Sheol, Tártaro e também Gena, com significado muito diferentes em seu contexto original. Ou seja, essas palavras ali dentro do grego e do grego e do hebraico, então essas palavras foram traduzidas, por exemplo, Hades e Sheol, que são palavras mais ou menos equivalentes em grego e hebraico, não podem nem razoavelmente ser traduzidas como lugar de tormento. Não seria isso para nada. Algo que a palavra inferno traz, tormento, né? Porque quando se ouvia falar inferno, a gente tremia na base. Então, essas palavras, no grego e no hebraico, elas nem chegam nem perto desse significado. Então, vejam, inferno implica em medo. E essas palavras não significavam isso. Uma tradução melhor seria, então, para chegar aí um pouco perto, essas palavras seriam sepultura, por exemplo, ou vida após a morte. Vejam a diferença de descrever a palavra inferno, descrever ela de uma forma como inferno e descrever essas palavras que eu disse antes, Hades e Sheol, descrever como vida após a morte. Olha como fica mais leve, olha como fica mais suave. Então, esses termos sequer carregam um juízo de valor como o do inferno, sequer um juízo de valor. E uma vez que somente os ímpios vão para o inferno, mas todas as almas vão para o Sheol, ou seja, após a morte. Então, vejam que essa tradução, ela comete um erro muito grande. E a nova versão internacional da Bíblia faz uma referência muito menos dramática de certas passagens. E ela se refere, essa nova versão, essa outra versão, ela se refere ao inferno somente 15 vezes, em comparação com 54 menções na Bíblia do Rei Jaime. Então, vejam a diferença. Essa nova versão, que ela foi bem traduzida, ela se refere ao inferno apenas 15 vezes, mas não dando essa conotação que a gente aprendeu. E na outra versão, então, 54 menções na Bíblia do Rei Jaime. Ainda assim, muita confusão e desentendimento foram causados pelos primeiros tradutores da Bíblia, ou seja, muitos desentendimentos causados por causa disso. Então, gente, juntando aí a questão religião e poderosos, desde o início da nossa história, colocando o inferno como algo feio, algo perigoso, algo que, colocando medo, foi uma forma que encontraram de manipular as pessoas. E aí, então, essa questão, eu espero que tenha ficado clara para vocês de onde vem a questão dos poderosos, a questão das traduções. Então, foi isso que gerou, que criou todo esse misticismo em torno de inferno. Mas nós podemos estar tranquilos que inferno não existe. E também as pessoas que vão para o umbral, mesmo aquelas pessoas que não são tão boazinhas e que ficam estagnadas no umbral, não é por todo e sempre a eternidade, porque a divindade é misericordiosa e sempre dá um jeito de chegar até essas consciências para libertar dessa coisa ruim que elas ainda trazem. E prova disso é o caso do nosso querido Cazuza,
através da outra live que eu falei, e você pode estar lendo o livro dele também, para estar entendendo mais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver o que é que colocaram. Ok. A Ana, desde Porto Alegre, a Cíntia, olá, boa noite. Estamos na fila, exatamente, Dorinha, estamos aqui na fila, sem saber qual é o nosso número, né? Mas uma hora o nosso número sai e tá tudo bem, importante é estar preparados. Carlos Eduardo, por que esse mistério todo sobre a morte no mundo? E existe purgatório? Se existe, o que é? Então, Carlos Eduardo, eu acho que com essa a explicação que eu dei aqui, ficou um pouco mais claro, né? O purgatório, o umbral, tudo isso vem sendo a mesma coisa. Então, é como a pessoa ela chega lá no umbral, é que vai definir para onde ela vai ou o que vai acontecer com ela, tá? A Maria Gaia já está em 5ª dimensão. Seria bom. Oh, como seria bom. Essa é a nossa esperança, que chegue à 5ª dimensão. E a Mariazinha, para mim não existe nenhuma coisa nem outra. Carlos Eduardo, eu quero trabalhar com registros acásticos, pois muito bem. E a Maria também dizendo, a humanidade tem que se despertar, sair da matriz e praticar mais amor. Exatamente, Maria, minha querida, porque se as pessoas têm essa consciência, então perdem também o medo. Eu já tive muito medo de inferno, porque era aquela coisa, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, you know. Mas quando a gente tem o conhecimento, que a gente entende, o medo desaparece. Porque você entende que basta você estar de bem com você mesmo, basta você estar fazendo o bem para você e para os que estão à sua volta, e, consequentemente, você estará fazendo bem para a humanidade também. Aqui a Mariazinha, Hades e o Sol refere à sepultura humana. Isso são palavras, Maria, que veio do grego e do... essa palavra me foge agora. Do grego e não consigo mencionar, hebraicos. Essas palavras vieram do grego e dos hebraicos e que foram traduzidas de uma forma errada, que foram traduzidas dessa forma como se fosse inferno, como se fosse feio, e na verdade seria apenas um pós-morte. Eles queriam estar falando sobre um pós-morte, né? E a Mariazinha, em certas traduções da Bíblia, a palavra inferno refere-se à sepultura humana. Exatamente, é isso mesmo. E a Luecizinha, Ivoninha, gratidão por esses conhecimentos. Então, gente, aí algumas pessoas dizem, mas Ivoninha, porque nós temos que vibrar na luz, ser pessoas boas, vibrar na luz, e aí está tudo bem. Mas algumas pessoas perguntam, mas Ivoninha, como saber quem é da luz, quem é da escuridão, já que hoje em dia a gente vê uma pessoa, pensa que ela é do bem e depois acaba vendo que não é uma pessoa do bem. Isso existe muito, gente, muito, sobretudo nos dias de hoje. Muitos disfarçados, lembra o que diz? Muitos disfarçados de cordeirinho quando são lobos, né? Mas, segundo o estudo que eu faço para passar para vocês, quando vocês querem ouvir alguém ou seguir alguém, veja essa pessoa, qual a história de vida que essa pessoa traz, leia a respeito da pessoa, ouça pessoas que ressoem com vocês. E um exemplo de um âmbito geral, por exemplo, pessoas que têm o poder de manipular consciências em massa, políticos, artistas, profissionais como um todo. Então, por exemplo, não sejam fanáticos por um político, não sejam fanáticos por um artista. Olhe para a pessoa, veja o que ela tem de bom, veja o que ressoa de realmente de bondade, qual o historial dessa pessoa. Não sejam fanáticos colocando a energia de vocês. Por exemplo, quando tinha shows, né, que agora nesse tempo não tem shows, via pessoas gritando, quase que dando a vida para um olhar daquela pessoa, para ou então políticos, pessoas que defendem com a vida a postura de um político, ou de quem quer que seja, ou até mesmo religiosos. Então, gente, nós estamos num momento que nós precisamos sentir e ver se ressoa, ver a história dessa pessoa para você estar aí defendendo, para você estar
porque não é você ouvir a pessoa uma vez, ou então entrar nesse fanatismo. Todos nós que estamos aqui, estamos no mesmo barco, alguns com uma frequência melhor, outros com outras frequências menores, mas não entreguem tudo de vocês a alguém. Entreguem sim à divindade. Sejam alinhados à divindade. Cuidado com as pessoas que vocês colocam entre vocês e a divindade, porque você pode ir diretamente à fonte. Não precisamos de subterfúgios, não precisamos de pessoas que falem por nós. Se a divindade está nos vendo, está nos ouvindo, por que eu preciso ir através de alguém? Porque, gente, a gente ouve história de pessoas que comprou terreno no céu, história de pessoas que, não, porque ele prometeu que eu ia ser curada, porque ele prometeu que eu estaria bem, então é preciso abrir a nossa mente. Se a divindade, podemos nos alinhar a ela diretamente, por que vamos cortar caminho? Por que vamos ter subterfúgios aí no meio? Gente, quem vê cara não vê coração. Então, por que eu estou falando tudo isso? Justamente por todos os estudos que eu venho fazendo. E eu não posso chegar aqui e falar tudo abertamente, porque tem coisas que não se pode falar abertamente ainda, mas o máximo que eu posso, eu passo de informações para que vocês abram a mente de vocês, abram os olhos de vocês e parem de entregar vocês na mão de pessoas que muitas vezes é pior que nós. Por exemplo, a gente vê aí tantas histórias de pedofilia, religiosos dentro da pedofilia, ou políticos que fazem tantas coisas erradas. Ou seja, vamos abrir os nossos olhos? Vamos deixar de ser manipulados? Vamos acreditar mais que existe uma divindade e que olha por nós? Vamos aprender a soltar e confiar? Então, essas pessoas, elas trazem uma força muito grande de manipulação. Tomem cuidado com isso. Não é porque aquela pessoa é famosa, é bonita, é isso, é aquilo, que ela, vai fazer a diferença. Não, olhe o que essa pessoa faz de bem, o que a pessoa faz de bom. Sinta a ressonância, converse com a divindade. Eu realmente posso confiar nessa pessoa? Essa pessoa realmente é o que ela diz ser? Ou seja, faça esses questionamentos. Não entrega a fé que você tem nas mãos de outras pessoas. E aí, gente, são muitos estudos que eu faço, são muitas coisas, histórias que eu ouço e que eu leio e que eu vejo e que eu investigo para estar falando isso para vocês. Não é um livro que eu li e agora eu venho e falo, não. É um historial, é um caminho de 30 anos de estudo que eu venho fazendo para que eu responder as minhas próprias questões e hoje eu consigo responder as questões dos outros. Então, cuida com quem você está ouvindo e o que você anda fazendo para estar se deixando manipular. Abram os olhos de vocês. Não saiam por aí adorando simplesmente porque a pessoa fala bonito. Não saia por aí adorando porque a pessoa... porque essa pessoa está tirando o povo da pobreza, está tirando disso, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Que sei eu, tantas coisas, tantos exemplos que eu poderia trazer. Gente, abram os olhos. Abram os olhos. E se há em alguém que podemos confiar e nos alinhar, é a divindade. É a divindade e direto. E também Deus, que algumas pessoas chamam Deus, eu chamo divindade, ela está em todos os lugares. Ela está no banheiro com você, ela está na tua sala, ela está no teu trabalho, ela está no teu carro. Fale com ela todo o tempo todo, sem ter medo, sem precisar ter pessoas no subterfúgio, porque aí é que a humanidade vem caindo e muito, porque acredita. Porque uma pessoa fala bonito e promete coisas. Abram os olhos. É hora de acordar, é hora de abrir os olhos. Então, é muito importante que a gente comece a ver. Lembra que tudo é energia. Onde há excessos, pode haver vampirismo também. Cuidado com quem você anda colocando todas as fichas tuas. Por exemplo, vou fazer 2 pilares rapidinho, para não demorar muito.
entre pessoas boas e não tão boas, para entender depois a questão também, ajudar aí na questão inferno, do que é o tema de hoje, né? Por exemplo, a divindade. A divindade é puro amor, a divindade não critica, a divindade não condena, a divindade não julga, não fica obrigando ninguém, determinando ninguém que tem que ser assim, que tem que ser assado. Portanto, então, para você saber se uma pessoa é da luz, qual a conduta dessa pessoa? Pessoas que defendem aborto, por exemplo, é uma pessoa que está na luz? Com certeza não. Pessoas que roubam os outros descaradamente, que roubam os cofres públicos, que roubam outras pessoas em empresas, ou até mesmo fazendo, de diferentes formas, enganando as pessoas. Está na luz uma pessoa dessas? Não, com certeza que não. Então, é preciso abrir os nossos olhos, porque tudo são princípios. Bons princípios ou maus princípios. As pessoas boas que estão alinhadas à divindade têm um senso de direito e de justiça muito especial. Suas palavras são sempre encorajadoras e tomam decisões que são verdadeiras. Elas nos transmitem paz e nos ensinam através dos seus exemplos da vida. Elas vão além das obrigações morais e estão sempre prontas para ajudar, prontas para dar o seu melhor. Elas fazem as coisas certas, mesmo que ninguém esteja olhando para elas, elas estão fazendo as coisas certas. E isso é muito valioso. Ajudam pessoas sem esperar gratidão. Elas fazem sempre o melhor sem esperar reconhecimento. Então, aquela pessoa que fala, nossa, eu ajudei tanto, mas ninguém me falou gratidão. E daí? Você está fazendo o bem, então, para receber gratidão? A gratidão não recebemos aqui. Ou então, a pessoa, tô aqui, tô ajudando, tá? Tô aqui, tô fazendo, viu? Acabou não fazendo nada. Então, nem precisa fazer. É fazer. A pessoa que está na luz, ela simplesmente faz. Olha um exemplo, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier e tantas outras, Gandhi, Mandela e tantos outros que passou aqui pelo planeta Terra e tantos ensinamentos nos deixou. Acaso eles diziam, hoje eu fiz isso, tá? Ponto para mim, ponto para mim. Não, eles simplesmente faziam. Agora, o contrário disso, que é o que nós precisamos estar atento. Pessoas, por exemplo, que está defendendo aí as indústrias de aborto, está defendendo aí as indústrias onde, enfim, né? Uma pessoa que, como eu disse, que rouba, que manipula, pessoas que tiram vantagem, sobretudo nesse momento agora que nós estamos passando. Pessoas que negam a realidade. Essas pessoas que negam a realidade são pessoas que conhecem uma verdade diferente e elas nunca concordarão com a realidade que realmente tem. Ou seja, elas vivem em mundo, não é em mundos paralelos, em dimensões paralelas. É um mundo que na frente ela é uma coisa, mas por detrás é outra. E eu fico, às vezes, de boca aberta, gente, fazendo meus estudos de pessoas que as pessoas adoram, que se dizem, olha, essa pessoa é muito boa, muito isso, muito aquilo. Vai estudar por trás dos bastidores, vai ver que os assistentes dessa pessoa estão lá fazendo terapia, fazendo tratamento psicológico, porque esse tipo de pessoa confunde a cabeça deles. São muitas por aí espalhados, muitos. Pessoas que distorcem fatos, essas pessoas não são da luz. Pessoas que escondem informações. Se eles acreditam que algo vai colocar em risco a identidade que estão tentando construir, eles estão dispostos a esconder qualquer informação revelante que pode revelar o seu verdadeiro caráter ou a sua real identidade. Isso são da luz? Não. São pessoas que mentem descaradamente o tempo todo, não dizem a verdade. São pessoas que enganam as outras pessoas. São pessoas, gente, que mentem constantemente. Pessoas que vibram no remorso, por exemplo. Essas pessoas não sentirão pena de ninguém. Elas vão destruir alguém e não vão sentir pena, não vão sentir compaixão, não pena, compaixão. São pessoas que não sabem o que é remorso. Eles veem as pessoas como peões deles, como peões em seu jogo, como jogo de xadrez.
Eles veem as pessoas como um peão nesse jogo e consideram as melhores pessoas, as melhores dentro do seu ponto de vista, como os seus servidores. Então, se eles detectam o que há de bom em você, eles usarão esse bom para fazer você trabalhar em favor deles, para que você trate com o lixo deles. Mas na hora de que você não precisa mais, eles simplesmente descartam. Então, essa pessoa é da luz? Não. São pessoas que evitam assumir a responsabilidade. Pessoas más não têm uma bússola moral, porque eles não sabem o que é moral. Eles fazem o que querem e nunca se sentirão responsáveis pela dor que causaram nos outros. Essas são pessoas que não assumem as suas responsabilidades. Eles são manipuladores, eles são mestres da manipulação e sabem como planejar a manipulação de outras pessoas. Eles planejam com maestria e as pessoas não sentem. Agora, Ivoninha, como não ser enredado, manipulado por pessoas assim? Alinhe-se à divindade, seja sincero, assuma as responsabilidades de tudo que você é, de tudo que você já fez. Não é sair por aí dizendo, oh, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Não. Desculpa. É simplesmente eu sou assim. Isso é assumir a responsabilidade. Pessoas assim não têm amigos. Não sabem o que é amigos e os amigos que têm é simplesmente por conveniência. Então, gente, vejam se faz sentido para vocês tudo isso, porque aí fora está cheio de verdadeiros monstros controladores. Essas pessoas também são arrogantes e cuja arrogância é resultado do controle que tem sobre os outros. Eles se alimentam da sua superioridade e eles gostam é de fazer os outros se sentirem inferiores e insignificantes. Então, diante de tudo isso, gente, eu espero ter passado essa mensagem para vocês. Gostaria que vocês pensassem sobre isso, gostaria que analisassem a vida de vocês e que esqueçam de uma vez por todas essa questão de céu e inferno. E também a gente já viu aqui sobre as casas astrais, que aliás eu preciso trazer para vocês, diferentes casas astrais que existem, as que eu estudei, elas estão mais na região do Brasil, porque não existe muitas informações sobre isso, alguma coisa é canalizada, alguma coisa é estudada, mas o que nós precisamos fazer neste momento eu sinto inveja ainda em algum momento da minha vida e corrigir isso, e limpar isso. Eu ainda me sinto não merecedora, é limpar isso. Porque quem está alinhado à divindade, que sabe que é filho da divindade, portanto divindadezinha se sente sim merecedor. Eu sou merecedora de uma vida abundante, eu sou merecedora de ter saúde, eu sou merecedora de ser feliz nessa vida. Então vejam quais os pontos aí em você que precisam ser trabalhados. Olha só, a querida Liamara também está por aqui, a Eliane Barbosa, Nair Barbosa também está por aqui. Deixa eu ver, gente, se vocês têm perguntas ou quer comentar algo, coloca agora, que eu vou ler os comentários de vocês. A Maria, aqui a Mariazinha, a Lucizinha, Carlos Eduardo. Então, quer dizer que esse tabu todo é graças à Matrix em querer dominar a humanidade desde Akhenaton? Antes de Akhenaton, muito antes ainda. As coisas aqui começaram muito antes de Akhenaton, mas sim, a Matrix, na verdade, o que nós vivemos, tudo isso a Matrix é manipulado e vai continuar sendo, quer dizer, não por muito tempo, porque tudo está sendo limpado, transmutado, existe o trabalho dos guardiões da humanidade que estão fazendo o trabalho de limpeza
né? E que estão agora, então, agora não, já começaram há algum tempo atrás, estar fazendo essa grande limpeza, por isso a escuridão se encontra desesperada e começa, então, a fazer barbaridades, ver barbaridades para ver se conseguem ainda ficar aqui. Os grandes já foram tirados daqui, mas ficaram os seus prepostos, né? Que continuam como estavam programados, caso os grandes fossem tirados, os pequenos já estavam programados para disseminar o que queriam disseminar. Então, todo abrir a consciência e ver. Então, tem pessoas que perguntam, Voni, mas tudo isso é complicado? Tudo isso é... Não, tudo é muito mais simples do que imaginamos, porque a única coisa que a gente tem que fazer é estar bem, é viver fazendo o bem. Mas até mesmo fazer o bem, é preciso saber fazer o bem. Porque quando eu encontro aquela pessoa que está na rua pedindo e que eu não conheço, que eu não sei quem é, e eu dou $20 para ele, porque me deu dó, me deu pena, que a gente não deve sentir isso, é compaixão. E eu dou esses $20 para essa pessoa, e ela vai, compra cachaça, e compra coisa, e mata alguém por estar bêbado, por estar, drogadinho. Eu patrocinei isso, eu ajudei a patrocinar isso. Então, até para fazer o bem, nós precisamos olhar a quem? Até para isso. Então, tudo é uma questão de bom senso, é uma questão de nós estarmos alinhados, literalmente. Aquilo que eu não quero que façam para mim, eu não faço para o outro. Quando nós chegamos nesse pensamento e quando eu olho para o outro sentindo compaixão, independente de como ele age, de como ele está, então eu já estou alinhada à luz, eu já estou alinhada à divindade porque eu tenho essa consciência. E o medo, quando o medo chega, é eu dizer, de onde vem esse medo? Ele é meu? Ele faz sentido para mim? Então, é nos questionando sempre é que nós vamos estar também aumentando o nosso conhecimento e também estamos alinhados cada vez mais. Ok, gente linda? Parece que não temos perguntas. Eu espero ter trazido um pouco mais de informação para vocês. Claro que é um tema que eu poderia aprofundar muito, mas não devo, não sinto que devo. Mas pouco a pouco a gente vai trazendo aí informações. Lembrando que nós estamos no mês de agosto trabalhando com o novo Ho'oponopono, temos aí decretos, simplesmente estar mantrando o Ho'oponopono, eu aceito, eu te amo, eu agradeço, e no final, no dia 30, eu vou estar sorteando uma mandala, deixei a mandala aqui, vou estar sorteando essa mandala, que é a mandala do Ho'oponopono, independente do país onde você estiver, do lugar onde você estiver, você vai receber essa mandala, presente aqui da Ivoninha, para você que está acompanhando o desafio do Ho'oponopono. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. E também um curso do DDF Limpando com o Novo Ho'oponopono, que é um curso maravilhoso que muitas pessoas já fizeram e gostaram muito. Assim que, gente, seguimos em frente, então. Gratidão a vocês que estiveram aí me ouvindo hoje. Na segunda-feira eu espero voltar aqui falando ainda sobre o outro lado da vida. Dorinha aqui dizendo excelente, amada, gratidão. Aqui outras pessoas também agradecendo. Pois vamos ficando por aí, então. Revejam essa live, se você achar que vale a pena, compartilhem. E assim a gente vai aí se ajudando cada vez mais. Beijos de luz, namastê e a gente se vê. Até mais.